ao presidente Lula, comemorando o anúncio feito pela Venezuela de que uma eleição terá lugar no dia 28 de julho. Há um questionamento sobre o comportamento da oposição no país feito pelo próprio Lula. Esse questionamento se refere a observações que ele pronunciou a respeito da candidata Maria Corina Machado. Ela está impedida de concorrer. Confira. O pleito foi marcado para 28 de julho, dia do aniversário do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez. Questionado sobre a confiabilidade da disputa, Lula disse que é preciso esperar até que a eleição aconteça para atestar sobre a lisura do pleito. O presidente afirmou ainda que na reunião que teve com Nicolás Maduro na semana passada, o chefe do executivo venezuelano garantiu a ele que observadores do mundo inteiro serão chamados para acompanhar o processo. A comunidade internacional certamente tem todo interesse em acompanhar para saber se vai ser a mais democrática eleição da Venezuela. E eu espero que seja, porque acho que a Venezuela precisa disso, acho que o Maduro precisa disso e acho que a humanidade precisa disso. Agora, a gente não pode já começar a jogar dúvida antes das eleições acontecerem. Lula ainda criticou os políticos de oposição da Venezuela e comparou a situação do país à sua, quando foi impedido de disputar a presidência em 2018. A principal opositora de Maduro, Maria Corina Machado, foi impedida pela Justiça Eleitoral de concorrer. Eu só disse a vocês que houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. A fala provocou reação de Maria Corina, que acusou o presidente brasileiro de validar os abusos que Maduro comete para se manter no poder. Em uma rede social, ela escreveu: "Eu chorando, presidente Lula. Você está dizendo isso porque sou mulher? Você não me conhece. Estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo em eleições presidenciais livres, nas quais derrotarei Maduro. Você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados, que afirma apoiar." O processo eleitoral da Venezuela tem sido acompanhado de perto por Lula, já que o governo brasileiro tem atuado para mediar a relação de Maduro com a comunidade internacional. A realização de eleições livres e justas no país é condição para que a Venezuela volte a ocupar espaços em fóruns multilaterais e, principalmente, colocar fim ao bloqueio comercial imposto pelos Estados Unidos. Maria Corina atacou Lula em 2 pontos. Primeiro, ela afirma que ele está endossando medidas que uma ditadura adotou para poder continuar fazendo o que está fazendo, que é permanecer no poder. E a segunda, que ele falou porque ela é mulher. A comparação dele, né, equiparar a democracia brasileira com a ditadura venezuelana é realmente grave, né? Um presidente de uma democracia rebaixar o sistema democrático que o elegeu 3 vezes, né, a uma ditadura que perdura há mais de 20 anos. Ele foi condenado por corrupção dentro do Estado Democrático de Direito e essa condenação foi anulada dentro do Estado Democrático de Direito, né? É completamente diferente do que os venezuelanos vivem, onde a justiça é totalmente controlada pelo chavismo, Conselho Nacional Eleitoral totalmente controlado pelo chavismo. Os 3 principais candidatos que foram competitivos ao longo dos últimos, a partir da morte do Hugo Chávez, né, ao longo dos últimos mais de 10 anos, que foram Leopoldo López, Henrique Capriles e Maria Corina Machado, foram excluídos por arbitrariedades, usando a justiça como um pretexto, né? O Leopoldo López foi acusado de assassinato porque em 2014 houve grandes manifestações na Venezuela, porque o Conselho Nacional Eleitoral não aceitou mais de 1 milhão de assinaturas para pedir um recall
né, do Nicolás Maduro, de acordo com a Constituição chavista, e houve manifestações, elementos do regime abriram fogo contra manifestantes, houve mortes, e a acusação, e o Leopoldo Lopes foi preso por causa dessas mortes. Henrique Capriles também ficou preso, sobretudo em prisão domiciliar, até sair da política realmente, né? E agora o alvo é a Maria Corina Machado, que é a líder da oposição. Além disso, o governo comete fraudes na questão do comparecimento. Além de usar todo o Estado para tentar induzir os venezuelanos a votar, já que a oposição não encontra meios de conseguir uma eleição justa, ela parte para o boicote. E nas sessões eleitorais existem as máquinas em que o eleitor passa o cartão chamado Carnet de la Pátria, que é a carteirinha que permite receber a canasta, né, os benefícios e a cesta. A cesta básica para comer, né, que o regime, né, mantém as pessoas dessa forma. E mesmo assim, os venezuelanos boicotam as eleições corajosamente. E aí o governo, então, frauda as eleições. Estou me lembrando da última eleição que eu cobri na Venezuela, em 2017, para a Assembleia Constituinte. Então, o presidente Lula comparar a condenação dele com a condenação da Maria Corina Machado é totalmente inadequado. Daniel, Caio, vocês se dedicam muito a ouvir o que o Palácio do Planalto e o Itamaraty têm a dizer. Em que situação nos encontramos, Daniel? Nós endossamos os acordos de Barbados. A Maria Corina Machado diz que esses acordos estão sendo violados. Olha, William, a declaração de Lula, o Lula de 2024, sobre o comportamento dele em 2018, que ele não chorou, que ele indicou um candidato, contrasta totalmente com as declarações que ele fazia em 2018. No dia 19 de janeiro de 2018, o El País, jornal da Espanha, publicou uma entrevista que foi a manchete do jornal, uma entrevista com Lula, em que ele dizia o seguinte: se eu não puder ser candidato, isso será uma fraude, isso será uma farsa. E ele complementava: o problema não é o meu nome, não é Lula, o problema é a democracia. Acho que o mesmo a gente poderia falar hoje sobre Maria Corina Machado e a Venezuela. O problema não é a Maria Corina Machado, o problema é a democracia. Quem me lembrou dessa entrevista de janeiro de 2018 foi Juan Guaidó, ex-líder da oposição da Venezuela. Conversei com ele hoje, ele classificou de graves e lamentáveis as declarações de Lula. E disse o seguinte: o problema não é eliminar Maria Corina Machado. Se nós eliminarmos a Maria Corina Machado, e ele defende uma união da oposição em torno deste nome, é que a gente vai estar atestando a candidatura que Maduro escolher. Então é mais fácil elaborar uma lista de 50 nomes, entregar para Nicolás Maduro e dizer: olha, escolha um que você se sinta confortável, então, para competir com você nas eleições de 28 de julho. É um problemão também para a oposição, porque as candidaturas precisam ser registradas, precisam ser protocoladas na Venezuela até o dia 25 de março. Então a gente não está falando de um processo que vai se definir ao longo dos próximos meses. Estamos falando das próximas 2-3 semanas. Vai. William, hoje me dediquei a tentar compreender também essa questão do governo Lula com a Maria Corina. O que me passaram basicamente? E aí eu pude compreender. Tem uma tentativa de uma construção política do qual o Brasil participa e a Colômbia também, porque a Colômbia também está muito ligada ali nessa. Me disseram que tem 2 milhões de venezuelanos na Colômbia, que é tentar fazer um acerto político que o vencedor não promova uma perseguição política contra o vencido. E que a Maria Corina, a partir das declarações nas últimas semanas, nos últimos meses dela, ela tem sinalizado que se ela puder ser candidata, se ela vencer, ela prenderia os chavistas, né? Esse é o argumento, não estou dizendo que eu concordo com ele, mas foi isso que eu ouvi hoje. E aí tem tido uma indisposição, segundo me disseram no governo, até dentro dos próprios grupos da oposição, em relação ao nome dela, porque tem se tentado construir um consenso de não perseguição política
após o resultado eleitoral, vença quem vencer, e a Maria Corina não topa isso. É isso que eu ouvi. Seriam essas as motivações. E nesse sentido tem 2 nomes aparecendo ali, porque eu perguntei, então quem que é? Quem que vocês topam? Considerando que o governo brasileiro tem que topar alguém, mas me disseram do Manuel Rosales e Geraldo Bly. É isso, né, Lorival? São esses 2 nomes da oposição que estariam e que topariam, vou dizer um acordo, mas esse pacto ali prévio eleitoral. Fica aí, eu vou passar a palavra para você imediatamente, Thaís. É que eu não posso perder a observação claro. que o Caio me sugere em termos de coerência política das determinadas forças das quais nós estamos falando. Aí fica uma pergunta no ar. Então, por que não são contra a anistia para os que são acusados aqui de práticas de políticas extremistas? Então, sim, que esse debate está colocado aqui. O debate está colocado pelas forças de esquerda, não a anistia. Sim. Então, William, mas assim, a minha participação aqui é apenas para apontar a incoerência, né? Uma incoerência absurda que hoje beirou a misoginia, né? No caso da fala do presidente Lula, se referir a uma candidata que é uma mulher que foi banida do processo sem nenhuma explicação, e aí ele vira e fala assim, em vez de ficar chorando, quer dizer, é um desrespeito a toda a simbologia do que é a Marina Corina, e não importa que é a Marina Corina, importa é a democracia que não existe na Venezuela, essa é a contradição de dizer assim, olha, desde que seja um candidato que não diga o que quiser, porque, afinal de contas, numa democracia relativa, como o presidente Lula já disse, que democracia é relativo, né? É um valor relativo. Então, assim, na democracia relativa da Venezuela, qualquer um pode ser candidato desde que não diga exatamente o que quer fazer, né? Especialmente se quiser ir contra a ditadura que está na Venezuela há 20 anos. E eu fico me perguntando, assim, o que o presidente Lula está colecionando da posição dele, né, de líder, que ele gostaria de ser. O Lorival já disse que ele já perdeu essa posição, que ele já perdeu a credibilidade. Todos os debates que a gente está fazendo aqui com relação às críticas a Israel passam por isso, assim. O que ele acumula politicamente, quanto isso custa ao Brasil? Lembrando que a revista The Economist deixou de eleger o Brasil como o país do ano em 2023 por causa da aliança de Lula com Maduro. Então, assim, a aliança de Lula com Maduro é dizer nas entrelinhas que, olha, quem sabe um candidato que não diga o que quer nessa democracia relativa, fala para uma candidata mulher, tá chorando por quê? Então, eu acho que é lamentável, é um roteiro de incoerências e que gera um custo político da política externa brasileira que passa do Lula. Lorival, há uma questão ainda a ser abordada por nós que é a seguinte: o Acordo de Barbados é endossado por vários países, é articulado por vários países e estão todos diante agora dessa situação. Em que medida eles estão sendo capazes de coordenar uma reação conjunta frente à Venezuela, sobretudo diante do que o Lula está dizendo? Eu não vejo uma articulação. Acho que os países desistiram, né, da Venezuela, voltaram às sanções, né, vão voltar às sanções em breve, a partir de abril, contra o petróleo venezuelano, e ficou patente que eles tentaram e não conseguiram. Interessante o que o Caio traz, que o problema são as declarações da Maria Corina nos últimos meses, quando ela foi inabilitada em 2015. Desde 2015 que ela não tem direitos políticos, né? É uma década praticamente. Que é depois da prisão do Leopoldo Lopes, ela surge como a líder da oposição e é inabilitada. Então, assim, os fatos demonstram que qualquer líder que possa fazer sombra ao Nicolás Maduro perde o direito político. É isso que tem acontecido sistematicamente. Nos últimos 20 anos, 1.400 pessoas perderam o direito político na Venezuela. 1.400. E existem hoje 300 presos políticos na Venezuela. Em 2017, quando eu cobri essa eleição da Assembleia Constituinte, como estava havendo muitas manifestações contra o regime e elementos do regime abriam fogo contra a multidão e 125 pessoas foram mortas, eu assisti a alguns desses assassinatos, tinham pessoas filmando, né, com os seus celulares.
A SEBIN, que é o Serviço Bolivariano de Inteligência, eles têm uns carros, uns automóveis Renault, assim, que são absolutamente facilmente reconhecíveis. Eles, sedãs, assim, sem placa. O pessoal descia desses veículos nas calçadas e exigia os celulares das pessoas para ver se tinha filmagem das manifestações. E agora o Tribunal de Haia acaba de rejeitar um recurso, né, do regime, no mesmo dia em que o Lula se encontrou com Maduro, que o regime tentava derrubar esse processo pelos assassinatos de 125 pessoas. Então, que outras evidências são necessárias para mostrar que não existe nenhuma intenção desse regime de ceder o poder? Daniel está me pedindo a palavra. William, acho que eu e o Caio provavelmente houve a mesma coisa aqui dos interlocutores em Brasília, de conselheiros do presidente. Acho que uma coisa da qual a gente pode discordar, mas é preciso dar o benefício da dúvida e entender, é uma estratégia de dizer o seguinte, assim, olha, Lula ou o Itamaraty não vão cobrar publicamente Maduro, mas vão atuar longe dos holofotes. Isso tudo bem, a gente pode discutir se é certo ou se é errado, mas dá para entender a estratégia. Outra coisa que passa dos limites é Lula ou o Itamaraty desqualificar uma candidata da oposição legitimada por eleições primárias com milhões de votos, respaldadas por milhões de votos, escolhida pela oposição para ser a candidata, não se pode desqualificá-la, e elogiar a condução do processo eleitoral pela estrutura ali, pelo Conselho Nacional Eleitoral, ou por Maduro, um conselho completamente capturado pelo governo. Então, uma coisa é cobrar nos holofotes e ficar quieto publicamente. Outra coisa é elogiar Maduro e desqualificar a oposição. Aí não dá. Caio? William, assim, eu tentei captar também os próximos passos. Diz que vai ter muita conversa, está tendo muita conversa, conversas não necessariamente presenciais, mas fica claro ali o recado todo. Eu perguntei o que o presidente Lula quer. E aí me disseram, ele quer exatamente o que ele disse hoje. E essas fontes me disseram que... Ele quer que a Maria Corina desista, é isso que ele disse hoje? O que me disseram é que o recado principal do Lula na fala hoje, segundo o governo, os fontes do governo que cuidam disso, foi principalmente de uma eleição vigiada e monitorada e com observadores internacionais. Eu não fiquei com essa percepção também. Acho que o recado está muito claro de que há uma preferência de uma construção de um pacto político. Que favorece a ditadura. Que, de certa maneira, não permita uma perseguição no caso da ditadura sair derrotada na eleição. Pior do que não permitir uma perseguição. Como que a ditadura vai ser derrotada se não vai ter eleição? Como é que o Rubens Barbosa falava ontem? É uma acomodação a um esquema espúrio que permite à ditadura disputar uma eleição que ela vai chamar de democrática quando ela não é. Eu não consigo admitir uma eleição democrática na qual você impede, da forma como eles impediram, um adversário de oposição de participar. A comparação do Lula é absolutamente esdrúxula, porque ele está se colocando como se tivesse sido vítima em 2018 de uma negativa política de participação dele quando ele não pôde participar dentro do nosso regime de leis. Sim. Essa comparação diminui o Brasil. Sim. Diminui. O caso dele o presidente Lula respondeu a investigações de corrupção. Ele foi preso por condenações ligadas à corrupção do seu governo, corrupção do seu partido, né, com delações premiadas, com dinheiro devolvido, ficou 580 dias na prisão. Pelo devido processo legal, o seu processo foi revisto, ele não foi inocentado, mas o seu processo foi revisto, tudo isso dentro de uma democracia. Inclusive, ele também, na democracia brasileira, ele fala da anistia ou não ao Bolsonaro e tudo mais. Então, a incongruência e as discrepâncias do presidente Lula.